Que a paz do Senhor Jesus esteja presente em cada vida, em cada coração. Tema da mensagem de hoje: exemplo para o mundo. Continue conosco até o final deste vídeo, vai ser uma bênção. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com os seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho, não esqueça de fazer o seu comentário e também deixe o seu like. É muito interessante, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Amém? Agora vamos para o melhor. O melhor é a palavra de Deus. E o texto de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, por esta palavra, por estes ensinamentos do próprio Senhor Jesus. Esse texto aqui faz parte do grande sermão da montanha, onde Jesus mostra uma espécie de código de ética para o verdadeiro cristão. Toda ética cristã está baseada aqui, nestes 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 aqui do livro de Mateus. Pois é, meus irmãos, então nós vamos hoje falar sobre o exemplo. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. O apóstolo Paulo escreveu: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo imitava Cristo. E quando você lê o capítulo 5 da carta aos Efésios, ele orientou também aos irmãos de Éfeso: sede imitadores de Deus como filhos amados. Jesus, como filho, ele só fazia o que o Pai mandava. Através do Espírito Santo, Jesus sempre fez a vontade do Pai quando ele estava aqui na terra como homem. Nós somos seres humanos. Como imitadores de Deus, como imitadores de Jesus, como imitadores de Paulo, nós temos que ser um exemplo. Onde nós chegarmos, alguém tem que ser o exemplo, nós temos que ser o exemplo. Na nossa maneira de nos trajar, porque infelizmente hoje, meu Deus do céu, a gente vê aí o que está acontecendo com o traje dos homens. Vou aqui generalizar, homens e mulheres. É uma vergonha o que a gente vê aí na rua. As pessoas se trajando de forma indecente. Cada um faz do seu corpo aquilo que quer, mas eu estou aqui pregando o Evangelho, falando a verdade. Deus não está satisfeito com o traje dos homens e das mulheres. Com certeza Deus não está satisfeito. Então nós temos que dar o exemplo no nosso traje. Temos que dar o exemplo na nossa maneira de falar. O verdadeiro cristão, ele não vive com palavrão na boca. Eu vejo alguém aí, eu sou cristão, e a boca, só Jesus sabe como é. Nós temos que dar o exemplo na nossa maneira de viver, sendo honesto, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa verdadeira. A palavra tem que ser sim, sim, não, não. E o que passar disso, Jesus disse, é de procedência maligna, porque o diabo é o pai da mentira. Então nós temos que ser exemplo nos nossos negócios. O verdadeiro cristão tem que dar o exemplo, não tem que viver em corrupção. O verdadeiro cristão não aceita suborno.
não aceita suborno, não aceita propina. O verdadeiro cristão não aceita isso, não. Então é este o exemplo que nós temos que ser para o mundo. Dá para dar glória a Deus aí, amigo? Então, continue conosco até o final, porque isso aqui é só a introdução. Vamos agora para o primeiro tópico da mensagem. Sal da terra. Sal da terra. Texto bíblico. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Está aqui, amigo. É a palavra de Jesus. Ele quer que nós sejamos sal da terra. O sal, todos nós sabemos que é um composto natural. Natural. O meu pai, que já está na eternidade, ele foi dono de Salina, lá no estado do Maranhão. E eu sei como é que se forma o sal. Ele vem da natureza, da água do mar, que se precipita por causa do calor do sol. Ele passa por um processo até chegar a este sal que a gente coloca na carne para fazer um churrasco, que coloca na panela, não é isso? Mas o sal, que quimicamente é o cloreto de sódio, o NaCl, ele tem as suas propriedades. E Jesus conhecia. Não é por acaso que ele vivia lá à margem do mar da Galileia, conhecia. Então, ele usou a metáfora que nós somos. Vós sois, ele disse, vós sois, usando no plural, vós. Você, meu irmãozinho, meu amigo, foi colocado aqui neste mundo para ser sal da terra. Vou aqui falar rapidamente de algumas propriedades do sal, rápido. A primeira, que toda dona de casa sabe, é para temperar a panela, não é assim? Coloca na panela, você pode colocar tomate, cebola, ketchup, tudo. Mas se você não colocar sal, a comida não vale nada. Você não consegue comer. Por quê? De lugar falta sal. Mas também o sal não pode ser colocado em excesso. Quer dizer, você não pode ser radical. Não pode ser radical. Você tem que pregar a verdade. Pregue a verdade. Tá certo? Então você não pode colocar o sal em exagero. E nem pregar a palavra de Deus com exagero. Você não pode fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Não. Tem que colocar na medida certa. Então o sal tempera a panela. Mas também o sal tem uma propriedade de conservar os alimentos. Outra coisa, o sal. Se você colocar o sal em qualquer lugar, aquele sal ele vai produzir um efeito. Pode ser o tempero, pode ser o efeito de conservação e também aquele tempero de modificar aquela substância onde ele foi colocado. Pelo menos essas três, para não ser cansativo. Então o sal tem o seu valor. Então onde você chegar, meu amigo, você tem que ser sal. O ambiente onde você habita, o ambiente onde você trabalha, seja na universidade, seja no seu trabalho, seja onde for, você tem que ser sal, meu amigo. Fazer a diferença. Isso, pastora Sara, tem que fazer a diferença. Olha, aquele ali é sal. Aquele ali é evangélico. Alguns falam pejorativamente. Olha, aquele ali é crente. Tem uns que ainda viram o beijo, é crente. Com desdém. Tentando vituperar a imagem da pessoa. É uma honra sermos sal da terra. Agora, se o sal não produzir o efeito desejado, esse sal não presta. Só serve para ser jogado fora. Você sabia que o sal, que até o boi come sal? É um sal especial, um sal mineral. O boi come. Por quê? Porque aquele sal tem um objetivo. Converse com um médico veterinário que ele vai dizer para você por que o boi come sal. Um médico veterinário. Amém? Já falei do sal, agora vamos falar da luz, pastora. Luz do mundo. Luz do mundo, texto bíblico. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Pois é, amigo. Então está aqui, está muito explicado. Por que que nós somos luz? Por que que nós temos que ser luz? Você chega na sua casa, está tudo escuro, porque você saiu, voltou para casa já à noite, aí você toca no interruptor. Imediatamente, aquele ambiente se transforma pela chegada da luz. Então, se você é luz, como Jesus disse, vós sois a luz do mundo, a luz da humanidade, então onde você chegar, você tem que chamar a atenção. Olha, chegou fulano, chegou a fulana. Isso já aconteceu muito comigo, com a minha esposa. Chegamos um dia lá em Brasília, num restaurante. Aí uma moça que estava nos atendentes, lá a garçonete, disse, vocês são crentes, né? Vocês são evangélicos? Vocês são evangélicos? Se somos, pela misericórdia de Deus, eu sou um pastor e a minha esposa é uma pastora. Aí nós perguntamos para ela por quê. Ela disse que foi porque ela viu diferença em nosso sentar, no nosso comportamento, na nossa maneira de falar, de tudo. E até na nossa maneira de nos vestirmos. Já falei há pouco que nós temos que ser o exemplo, certo? Temos que ser o exemplo. Então, luz. Onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Então, nós temos que ser realmente diferentes. E quem falou isso foi Jesus. Você não vai acender uma luz e colocar diante da cama, vai? Não. Você coloca lá no velador, certo? Embaixo da cama. Não, não é para colocar lá, não. É para ser colocado num lugar alto, para que todo mundo veja, para que todo aquele ambiente, olha só, o ambiente de trabalho. Você é um professor, uma professora, sem falar nada, só na sua maneira de ser, você já está evangelizando com a sua vida. Ser luz é ser testemunha de Jesus, onde você chegar. É dar o exemplo. Exemplo total. E, finalmente, pastora Sara, fechando a mensagem. Boas obras diante dos homens. Boas obras diante dos homens. Texto bíblico. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amigo, tudo que nós fazemos aqui nesta terra é para que o nome de Deus seja glorificado. Então Jesus foi muito claro, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, por meio do seu testemunho, por meio do seu procedimento. Essas boas obras aqui não é para salvação, porque as boas obras não salvam. Alguém pode pegar esse texto aqui isoladamente, está vendo só? As boas obras salvam. Não. Aqui está falando um outro assunto, que nós temos que ser testemunhas de Jesus em qualquer lugar. Então, onde eu chego, onde você chega, a luz tem que brilhar. Ah, pastor, tem que chegar com uma lanterna na mão? Não é disso que Jesus está falando. Eu tenho que ser luz do mundo, sal da terra, com a minha maneira de ser, com a minha maneira de viver, com a minha maneira de falar, com a minha maneira de me trajar. Para que seja glorificado o nome do Pai. Para que o nome do Pai seja glorificado. Com as nossas boas ações. Com as nossas boas ações, com os nossos bons procedimentos. Amém? Ô, pastor, então eu quero ser luz do mundo. Eu quero ser sal da terra. Pastor, eu quero brilhar onde eu chegar. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, você é diferente. Um dia eu cheguei no Banco do Brasil, na cidade de Cametá, o subgerente do banco, isso é um testemunho. Jairo, senta aqui. Eu estava com meu filhinho caçula. Naquela época, eu enxergava um pouquinho mais do que eu enxergo. Hoje eu não enxergo mais nada. E aí, ele perguntou para mim, Jairo, o teu rosto brilha. Na hora que tu entraste ali naquela porta, e eu vi que teu rosto estava brilhando. Qual é o segredo? Ele falou para mim. Eu disse, amigo, o segredo
é que a luz do mundo está em mim, que é Jesus. E ele disse para mim, vós sois a luz do mundo. Então é só isso que eu tenho a te dizer. É porque Jesus quer que eu seja luz. E eu sou luz do mundo e sal da terra. Então, amigo, e você pode ser. Agora, para ser luz, a luz tem que estar dentro de você. E esta luz é Jesus. Ah, pastor, mas eu sou religioso. Eu não estou falando sobre isso. Eu quero saber se a luz de Deus está dentro de você. E a luz é Jesus. A luz primeiro tem que vir de dentro para fora. E esta luz é Jesus. Pastor, então eu quero que esta luz habite em mim. Então aceite a Ele. Confesse a Ele como Senhor e Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e faça um propósito de servi-lo todos os dias da sua vida. Pastor, eu quero, ore por mim. Eu vou orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que ouviram a Tua palavra, que estão assistindo a este vídeo. Pai, por estas pessoas eu te peço, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que a partir de agora estas pessoas passem a ser luz do mundo e sal da terra por onde elas andarem. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar com seus irmãos e amigos e estejam sempre assistindo o nosso vídeo, que sempre está sendo agora apresentado segunda, quarta e sexta, levando a palavra de Deus para todos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o santo amor de Deus, nosso Pai, Criador do universo, e ao Divino Espírito Santo. A Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Aleluia!